Vera Magalhães. Viva a voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bocardi. Boa noite, Carol, ouvintes e todo mundo que está nos assistindo também. Oi, Vera. E aí, Vera, vamos falar sobre Congresso, sobre governabilidade, sobre a aprovação ou não aprovação das coisas? A gente já está aí chegando no mês de abril, Vera Magalhães. Pois é, quase 1º de abril, quase dia da mentira, Rodrigo Bocardi. É disso que parece se tratar esse comecinho aí. Parece que não valeu até agora. Eles ainda estão num grande ensaio geral. Dia hoje muito quente em Brasília. De alguma forma, todos os assuntos que a gente vai tratar aqui mostram ainda essa ebulição. Parece que a gente está vivendo os ecos do 8 de janeiro, da eleição ainda, e não consegue sair dessa encruzilhada, né? Começar por essa questão das medidas provisórias, que é o que mais tem emperrado o andamento do governo e do Congresso. O Arthur Lira fincou pé nessa posição de que quer ter mais prerrogativa da Câmara na discussão das MPs e hoje ofereceu uma nova proposta de acordo. E é uma maluquice isso, porque é algo de acordo como se tivessem duas posições em disputa e não algo que a Constituição manda fazer e algo que é tirado da cabeça do presidente da Câmara. É essa a discussão. Tanto é que na conversa de mais cedo com o Sardenberg e a Marcela Lorenzetto, eu falei, olha, é muito pouco provável que o Senado aceite um acordo em que ele cede, só ele cede. Não tem sentido uma coisa como essa. E de fato, né, Rodrigo Pacheco ouviu a proposta de acordo do Arthur Lira, levou o colégio de líderes e a resposta foi um rotundo não. Não tem acordo. Vamos cumprir o que diz a Constituição e manter a tramitação das medidas provisórias, começando por uma comissão mista de senadores e deputados, que seja uma comissão mista paritária, porque foi essa a inovação que o Lira propôs, né? Então, se mantém uma comissão, tudo bem, Lira é compreensivo, vai aceitar isso, desde que ela seja composta por mais deputados do que senadores, o que levaria, logicamente, e esse é o objetivo, a um número maior de relatores de medidas provisórias, deputados, do que senadores. Acontece que não é só a Constituição que fala em uma comissão paritária, portanto igualitária, entre deputados e senadores. Também o regimento comum das duas casas, da Câmara e do Senado, trata dessa paritariedade. E que não está em discussão, não teria sentido, porque fere o princípio de que o Congresso é bicameral, tem duas câmaras, né, uma delas a própria Câmara e a outra o Senado, que tem prerrogativas equivalentes. Então, nada feito, o Senado diz que não, e agora o que o governo está começando a discutir, num sinal de que está batendo desespero, é a ideia de pegar as MPs que estão perigando caducar, transformá-las em projetos de lei com urgência constitucional e reenviá-las. O que acontece se tomar essa decisão? Se tomar antes das MPs caducarem, ainda pode editar um projeto de igual teor. Acontece que ele deixa de ter validade imediata, como acontece com a medida provisória. E muita coisa que foi alvo de MP já está em curso, já está sendo executada, como a estrutura dos ministérios, os novos programas sociais. Então, cria aí um vácuo jurídico e não vai ser uma decisão, uma solução que vai valer para todas as MPs. Então, muito complexa essa situação, vai exigir que o governo faça um estudo de viabilidade jurídica de fazer esse puxadinho e, ao mesmo tempo, ter de recorrer a um expediente como esse mostra o governo meio vendido no meio dessa briga, né? É um governo que não consegue arbitrar a briga, que não tem peso para falar parem com essa palhaçada e simplesmente votem as medidas provisórias, porque não tem maioria para isso, né? Se tivesse, os próprios líderes da Câmara chegariam para o líder e falariam, chega, você foi longe demais com essa sua picuinha. Acontece que se ele está indo longe demais
e nem o governo consegue pará-lo, é porque ele tem endosso dentro da Câmara. Ele tem a maioria da Câmara a favor dessa proposta esdrúxula que ele está bancando a ferro e fogo. Então, está complicada a situação, vai exigir essa solução aí, que não é uma solução, é um puxadinho, e até lá não se vota nada, quase abril, como bem disse o Bocardi. E vamos ver qual é a vantagem que ele está mirando em levar, né, Vera? Porque é claro que não dá para imaginar que Arthur Lira vai sentar em cima da tramitação das MPs o governo inteiro. Tudo tem um preço, né, nas negociações com o Congresso. É o quê? Liberação de emenda, alguma coisa vai acabar acontecendo para desatar esse nó, né? A gente só não está vendo no horizonte ainda o quê? Mas o louco, Carol, é que essa maioria dessas outras coisas ele já está levando. Não é que estão negando tudo para ele, estão tratando ele a pão e água. Pois é. O que mais ele quer, né? Porque ele já conseguiu liberar um monte de emenda PIX, que rolou a torto e a direito aí na última semana. Ele conseguiu já, agora só falta ver como vai funcionar, que vai ser o Congresso que vai ter a palavra final sobre aquelas emendas que substituíram o orçamento secreto, e ele manteve indicados dele em quase todo o governo, sobretudo aqueles que mais interessavam a ele na Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, que tem ali uma ação na ponta, na base eleitoral dele, em Alagoas. Então, é muito estranho, porque é levar realmente a ferro e fogo uma questão por alguém que já está sendo bem tratado, está sendo agraciado com várias benesses por parte do governo. E as joias, hein? Tem mais um capítulo, não tem fim. Quantas joias são, hein? É uma joalheria, hein? Deu para montar aí pelo jeito aí. E fica sem até agora. A gente só vai descobrindo novas joias, mas e nunca avança o que seria em troco de tanto presente. Aí é que tá, Bocardi. Agora você tocou num ponto chave, crucial, e que vai ser provavelmente objeto de um inquérito específico, um segundo inquérito a respeito desse assunto. Por quê? Hoje o Estado de São Paulo trouxe a revelação de que há um terceiro pacote de joias dessa mesma época, de 2019, outubro de 2019, que ingressou no Brasil dessa vez pelas mãos do próprio Bolsonaro, foi entregue a ele num jantar na Arábia Saudita, pela família do rei e do príncipe sauditas, e ele registrou, nesse caso ele registrou ali no acervo, mas registrou como seu acervo pessoal. Nessa situação ficou até junho do ano passado, quando ele requisitou que as joias ficassem em seu poder, portanto não mais no acervo da União, em poder do presidente, e foram levadas por ele no final do mandato. Aí a coisa vai ganhando contornos cinematográficos, né? Ou talvez até de filme B, porque se descobre que a maioria dos itens de alto valor que ele levou no seu acervo pessoal quando deixou a presidência, dias antes de picar a mula para os Estados Unidos, foi levada para a fazenda do ex-campeão de Fórmula 1, o Nelson Piquet, que é uma fazenda... Velozes e Furiosos o filme, deve ser, né, Vera? Né? É uma fazenda, mas fica na área urbana de Brasília, fica no Lago Sul de Brasília. E só os itens de mais valor foram levados para lá. Nem o Piquet explica, nem o Bolsonaro explica por que eles toparam esse arranjo em que o Nelson Piquet atua como uma espécie de guarda-volumes da família Bolsonaro. Uma coisa muito louca. É alguém que sempre manifestou seu apoio ao ex-presidente, fez campanha para ele em muitas ocasiões, são amigos, fez doação de campanha para o Bolsonaro na pessoa física e tinha contratos com o governo na época do Bolsonaro, contratos das suas empresas com o Ministério da Agricultura. Então, uma relação bem profícua que valeu esse favorzinho. E um dos itens guardados pelo Piquet é esse terceiro pacote de joias sauditas que contém um Rolex, um relógio Rolex de ouro branco, cravejado de diamantes, um brasão da Arábia, com o brasão da Arábia, um par de abotoaduras, uma caneta, tudo isso de ouro, tudo cravejado de brilhantes, um anel e um daqueles rosários islâmicos que tinha no segundo pacote também e tem também nesse. O total da pacoteira aí, contando os dois que ele chegou a levar
e aquele que ele não conseguiu liberar, que é o mais poupudo de todos, é o de 16 milhões de reais, tudo isso soma quase 18 milhões em joias entregues pela família real saudita ao governo do Brasil. E a gente fica se perguntando por que tanta generosidade, né? O que isso acarretaria em termos de negócios, em termos de facilitações, em termos de relações entre os dois países, sabendo, como sabemos, que a Arábia Saudita enfrenta uma série de discussões aí em fóruns internacionais a respeito das suas violações aos direitos humanos. Então, é nesse contexto que essa nova investigação deverá ser feita. O que estava ali subjacente à entrega dessas joias e que justifica todo esse interesse do Bolsonaro, um empenho pessoal muito grande, não só em levar os 2 pacotes que ele conseguiu levar, ou como de tentar de todas as maneiras liberar o outro, aquele mais caro que tinha o colarzão, para levar também quando deixasse a presidência da República, dizendo que era um item, atenção, personalíssimo, né? Não, e depois, por mais rico que seja, né? Por mais rico que seja, você não dá presente desse tipo. E outra, e também você não dá... A relação, qual foi a relação? A gente se encontrou agora uma vez tal, e beleza, já tem essa generosidade toda. É explícito, né? É explícito. A irregularidade é explícita, o interesse é explícito. Nesse novo inquérito, a investigação vai ser explícita também, para ver se houve corrupção. Então, a palavra vai aparecer. E no inquérito que já está em curso, no qual o Bolsonaro vai depor, caso realmente confirme que está voltando ao Brasil, e parece que ele está voltando essa semana, aí tem uma boa chance do presidente ser incluído ali numa denúncia por peculato, por descaminho, por uma série de outros crimes, Bocardi. O Vera, e esse mesmo Estadão que trouxe a denúncia aí de mais esse conjunto de joias, hoje trouxe também uma informação de que o ministro Juscelino Filho tem 2 funcionários particulares lotados no gabinete do suplente dele na Câmara, né? O piloto particular e o gerente do Aras. O Juscelino Filho, que já tinha balançado tempos atrás por causa de uso de aviões da FAB e outras questões, ficou no governo, agora está aí acossado de novo, né? Pois é, esse ministro é uma daquelas nomeações que os partidos bancam, a área política do governo faz ali uma vista grossa, diz, é alguém do baixo clero, mas vamos encarar porque o fulano indicou. E aí banca, e aí na primeira, na segunda, na terceira mantém a indicação, mas tem um momento em que vai se mostrando ali insustentável, em que vai ficando muito mais caro você manter alguém com esse tipo de comportamento, é um comportamento muito típico do baixo clero da Câmara, porque quando você está lá, abaixo do radar, protegido pelo paizão Arthur Lira ou por outros presidentes que o antecederam, por todo esse status quo da Câmara, em que você tem muita possibilidade de ter funcionário fantasma, de ter rachadinha de salário, de ter uso de verba de gabinete. Então, você vai fazendo tudo que está ali meio fora do radar, porque você é um deputado do baixo clero no qual ninguém está prestando atenção. E aí, se você, por uma eventualidade que nunca deveria ter acontecido, porque você não tem nem currículo para isso, você vira ministro de Estado, aí os holofotes se jogam contra você. É um roteiro muito comum em Brasília, já aconteceu em governos de todos os partidos, já aconteceu em governos do PT, então eles deveriam ter sido bem mais cuidadosos em não repetir essa escrita, mas está se repetindo. E, além de todas essas implicações, né, e aí o que se tem é o uso de dinheiro público para pagar funcionários particulares, como o próprio Jair Bolsonaro fez, diga-se de passagem, com o aval do Açaí, que trabalhava na casa dele em Angra e recebia pelo seu gabinete da Câmara. O que se tem aí é um ministro muito caro, com todo esse BO, com toda essa capivara, e cujo partido não está na base do governo. Então, além de ter todo o caso com as suas excrescências todas, você tem um resultado que é negativo em todos os aspectos para o governo. Até agora não tem assegurado um mísero voto na Câmara ou no Senado, graças à existência desse ministro tão pendurado na brocha como esse Juscelino Filho. Então, é algo que não dá para entender, sob nenhuma lógica. Não é competente, não tem currículo,
tem todo esse BO e não rende um voto. Então, é uma lógica que não para em pé, não dá para explicar. Vai ser creditada na conta do ministro Alexandre Padilha, não tem jeito, ele que bancou esse arranjo, e é um arranjo que não está parando de pé, num momento em que não se consegue fazer, como a gente disse no começo, o Congresso votar nada, nem indicação, nem se votasse, né, se fosse uma Câmara de Vereadores, não estaria votando nem indicação de nome de rua. Então, está tudo muito complicado. O pessoal tá curtindo aqui, tá esperando a terceira expressão, porque já teve, como é que é, pendurar na brocha, e depois teve uma outra também que é picar a mula também lá do Bolsonaro. Vou te fazer mais um questionamento, você prepara mais uma expressão para os nossos ouvintes na sua fala. Tá? É daquela hashtag gírias idosas, eu uso muito também, então aquelas referências, né? Pô, achei que eu tava assistindo aqui. O pessoal tá escrevendo aqui, tá se divertindo. Eu adoro gírias idosas. A galera começa a repetir aqui as frases. Perguntar para meus filhos. Em palpos de aranha. Volta e meia eu solto mais dessa. A próxima também permite. O ministro da Justiça, Flávio Dino, foi lá na CCJ, bateu boca e tal, por causa daquela história que repercutiu muito, que foi a visita dele lá no Complexo da Maré, 2 carros só, daí a galera ficou dizendo que ele tinha lá um acerto com o tráfico na favela, o que também... É até uma afirmação meio preconceituosa se você não tem a informação, né, completa. Isso, para você fazer uma acusação desse tipo, você precisa saber do que você está falando e apresentar uma denúncia. Como os deputados que fizeram isso não apresentaram prova mísera nenhuma, Flávio Dino entrou com uma notícia-crime no Supremo contra eles, e essa notícia-crime, quem está ali à frente dela é o deputado Carlos Jordi, que foi um dos quais bateram boca com ele hoje. O Flávio Dino foi muito com uma postura ali de confronto, de enfrentamento, porque ele sabia que seria alvo desse tipo de atuação midiática e sensacionalista por parte da bancada bolsonarista. A bancada bolsonarista tomou conta dos lugares ali da CCJ, o governo também foi, então ficou ali foi o momento até agora dentro do parlamento em que essa polarização ficou mais presente num evento, né? Então foi uma audiência longuíssima, ainda continuava aqui, apesar dele estar sugerindo que fosse quebrada em outros dias, mas ele respondeu a tudo, não se intimidou, não se furtou a também ir para cima, a fazer ironias e a defender o fato dele ter entrado com a notícia-crime. Ele disse o seguinte, olha, se vocês estão lançando uma fake news contra mim, eu, como alguém que sei que eu sou honesto e que não devo nada, em nome até da minha família, eu tenho de reagir sob pena de estar admitindo algo que não é verdade. E aí ele disse uma coisa que é pura verdade, que é que a imunidade parlamentar não significa inviolabilidade para você mentir e para você acusar os outros de cometerem crimes, porque se o ministro tivesse feito um acordo com o crime organizado, isso também pode ser objeto de investigação. Então, eu achei que ele teve uma postura muito altiva, muito corajosa, foi para lá, enfrentou os bolsonaristas e meio estabeleceu um padrão de agora em diante para outros momentos em que ministros forem convocados pelo Congresso só para fazer esse jogo político. Porque uma coisa é o parlamento fazer a justa convocação e convite de ministros de Estado para prestarem contas, porque isso é da natureza da separação de poderes. Outra coisa é usar as comissões da Casa como um bunker para fazer guerrilha política, que é o que a oposição tem feito. Nesse caso, era um convite, não era uma convocação. Tem muitos assuntos muito importantes e urgentes que o ministro da Justiça tem de tratar, porque a pasta dele foi uma das mais demandadas desde o início do governo, a começar da revogação dos decretos de armas, passando pelo 8 de janeiro, tem muito tema para ele debater. Agora, ficar fazendo guerra política, inclusive com fake news, ele está certo ao se defender, e achei que a postura dele foi muito altiva e estabeleceu ali uma linha de corte. Olha, se vocês querem fazer política nessa base, eu também sei fazer. Então, foi ali um momento interessante para a gente entender como vai se dar essa dinâmica de agora em diante. É a música, então? Música, um dia elétrico em Brasília, Bocardi, e um dos Filhos da Terra, que é a Plebe Rude, uma banda formada em Brasília, cresceu em Brasília,
de filhos de diplomatas que cresceram na UNB, tem um disco novo depois de bastante tempo e tem uma música que chama Eletricidade na Cidade. Não consigo pensar em algo melhor para isso. Não tá muito elétrico esse começo, né? Bem violãozinho ali. Pronto, tá eletrizante já. Agora eletrificou. É isso, gente. Valeu, Vera. Parece que tá tranquilo e tchau. Até amanhã. Mas, ficou faltando. Você não soltou na última, mas tem o crédito da primeira lá atrás, que é do. Como é que é? Do guarda-volumes Piquet. Ah, sim, era essa que o pessoal tava rindo. Não, também. Tava esperando a terceira, mas depois eu lembrei dessa que a turma gostou também. O pessoal tá querendo saber o endereço. Valeu. Isso, Passar bom. pra polícia. Tchau, gente. Tchau, até Beijo. mais. Tchau, tchau.